Chegamos no capítulo 20 de Gênesis e mais uma vez eu quero pegar com você o finalzinho do 19 para a gente fechar o 20 e você aprender algumas coisas e aplicar no seu dia a dia. Todo o foco desses vídeos que eu tenho postado é para isso, para você aprender e aplicar no seu dia a dia, fazer aquela reflexão e pensar o que você tem falhado, o que você tem acertado, porque não adianta você querer aprender teologia aqui apenas, não é isso. O foco é uma mudança, você abrir os seus olhos para algumas coisas de uma forma bem simples, com vídeos de até 10 minutos aqui para você, tá bom? Então vamos lá, vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu, né? Quem não assistiu o vídeo de ontem do capítulo 19, assista, porque realmente tem muitas informações e eu quero falar com você o finalzinho do 19 para a gente focar no 20 aqui, tá bom? No final do 19, depois que Deus destrói Sodoma e Gomorra, né, ele livra Ló. Então, olha o que vai acontecer, né? As filhas de Ló, né, vão com ele, né, até uma caverna e tudo mais, né? Eles ficaram com medo de toda aquela situação e acabam, né, ficando mais com medo ainda e falando assim, poxa vida, a gente não vai ter marido, a gente não vai ter família, o nosso pai não vai ter descendentes, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos embebedar ele, né, e vamos ter relações com eles, para a gente ter filhos deles e seguir a genealogia. Olha que ideia ridícula, né? Olha que ideia nada a ver, né? E na verdade é uma ideia que provavelmente elas aprenderam, né? Elas tiveram essa tentação e essa visualização da cidade que habitavam, né? Isso nos mostra que o meio que nós estamos ali, né? Ele pode nos influenciar, ele não vai, ele não deve, mas ele pode, né? Então toma muito cuidado aonde você está, né? Olha realmente quem está ao seu redor, o que você tem escutado, o que você tem falado, porque quanto mais você ouve essas coisas, são tentações do seu dia a dia, e que você tem o dever, se você ama o Senhor, se você honra o Senhor, você tem que se livrar disso, você tem que realmente abandonar esses pecados, abandonar essas escolhas, né, e realmente não ir para elas, né, isso é uma coisa que eu e você precisamos pensar, né, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja em casa, onde for, você tem que saber o que você tem que se afastar. A Bíblia nos orienta, né, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né, afastai-vos de toda a aparência do mal. Presta atenção nessas palavras aí, você tem que refletir no seu dia a dia. O que você tem que se afastar hoje, né? Eles aqui no caso, né, saíram da cidade, né, foram salvos, mas as filhas tomaram essa atitude, né, tiveram relações com Ló depois, né, de terem embriagado ele, e realmente aconteceu o nascimento de dois meninos aí, né, olha só, que é Moabe, este é o pai dos Moabitas, e Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon. Nada mais nada menos do que dois povos que são inimigos de Israel com o passar da história, né? Então realmente olha o que o pecado gerou mais uma vez, né? As filhas não tiveram fé suficiente para crer que Deus iria suprir, né, um bom homem para elas, que iriam estar num local adequado, queriam ter uma família e simplesmente tomaram essa atitude, né, ridícula, né, que elas tomaram. E olha o que aconteceu, né? Hoje esses dois povos, né, se a gente pegar toda a história, vocês vão ver que eles são dois povos contrários ao povo de Israel, que tiveram guerras, que tiveram desavenças, muita coisa errada entre um povo e outro. Então, essa é a consequência do pecado. Agora, o que a gente vai aplicar no nosso dia a dia? Quais são as consequências que eu e você estamos colhendo pelas escolhas que estamos fazendo, né? A consequência do pecado é isso, é confusão, é dor, é tudo que você imaginar de ruim, né? E realmente não tem o que falar, Eu e você precisamos buscar o Senhor, porque Ele nos livra dessas situações, Ele nos orienta, né? Então realmente, como eu já falei para você em vídeos anteriores, tentação nós temos todos os dias, né? O diabo e os seus demônios, eles vão sempre colocar na nossa orelha alguma coisinha, no nosso ouvido alguma palavra, alguma coisa, mas nós, com a sabedoria do Senhor, com o Espírito Santo de Deus habitando no nosso coração, a gente tem que falar não, né? Então eu e você precisamos buscar a palavra de Deus em primeiro lugar, porque é essa palavra que nos muda, que nos guia, que nos orienta, que nos disciplina. A palavra de Deus é o principal foco de todo cristão. Eu e você precisamos buscá-la, ler, meditar, interpretar. Você pode fazer pesquisas em sites, você pode escutar pregadores, você pode, mas em primeiro lugar a interpretação do Espírito Santo para você com a palavra de Deus. Aprenda isso, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz o salmista, né? Então essa palavra é viva e eficaz, né? Olha só que interessante. Eu e você precisamos meditar nessa palavra para depois, né, ampliar o nosso conhecimento de alguma forma. Mas o Espírito Santo é quem nos mostra a realidade e através da palavra de Deus, tá bom? Não dê ouvidos para quem fala que a Bíblia é ultrapassada, que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo. Não. Isso aí é tudo besteira. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é imutável. O
Senhor ama a sua palavra e o Senhor compartilha a sua palavra comigo e com você, tá bom? Então preste muita atenção aí no que você escuta, no que você vê, mas em primeiro lugar é a palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá, vamos agora dar sequência certinho aí ao capítulo 20 pra gente não perder muito tempo. O título é Abraão nega que Sara é sua mulher. De novo, né? Olha só, né? Mas eu vou não tentar justificar, porque pecado não é justificado, né? A gente tem que entender que nós somos seres humanos, Abraão era ser humano, Sara, e situações acontecem, mas o cristão, ele às vezes cai, ele às vezes se acidenta, mas isso não é um estilo de vida, eu já falei isso pra você. Cristão não deve viver no pecado, né? Nós caímos, nós às vezes erramos, mas isso é acidente, né? Eu e você precisamos corrigir as coisas, nosso curso de vida através da orientação do Senhor. Que é o que aconteceu aqui, né? Abraão, entenda, ele já era velho, Sara também, né? Sara estava grávida, né? Então ele ficou com medo de novo, encontrou o rei de Gerar, Abimeleque, né? Então ele falou que Sara era irmã dele de novo, Sara falou que era irmão, então toda aquela história mesmo meio que se repetiu, né? Só que, né, o Senhor, olha como o Senhor intervém, ele é misericordioso, ele não perde a sua promessa, ele é bondoso e ele corrige, né, os erros do ser humano. Mais uma vez, ele, por sonhos, vai até Abimeleque e fala que realmente ele está errado, né, no que está acontecendo, mas Abimeleque fala, não, mas eu fiz de sinceridade do coração e pureza nas minhas mãos, diz o versículo 5, né? Eu não peguei ela como uma mulher para fazer isso e nem tinham tido relações, ainda bem, né? Então Deus, ele fala, ó, isso é muito interessante no versículo 6 ali. Bem eu sei que na sinceridade do seu coração você fez isso, e eu também tenho te impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti que toque-a. Olha só, gente, que perfeito, né? Deus intervindo numa relação, numa situação aí, antes que ocorra o pecado. Já falei pra você, Deus odeia o pecado, e ele vai dar todas as situações, ele vai criar todo o ambiente para você não pecar, tá? O diabo é o contrário, o diabo e seus demônios, ele cria um ambiente para você pecar, mas Deus, ele é justo, ele é fiel, e ele coloca no nosso coração o escape, né? Então eu e você temos essa escolha, então você pode escolher entre o pecar e o não pecar. Deus está presente sempre no não pecar, e infelizmente o diabo está presente para te fazer pecar, basta você escolher. Eu já falei sobre isso, sobre livre-arbítrio, hein? Então presta muita atenção. E um outro ponto interessante, pessoal, para a gente finalizar aqui o nosso vídeo também, né, a importância do perdão, né, e realmente da bênção de Deus, né, sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Todo cristão, ele faz diferença no ambiente que ele está, né? Então, olha só, depois de tudo isso, Abimeleque, né, ele perdoou Abraão, né, perdoou Sara, e também pela ordenança do Senhor, né, no versículo 15 diz assim: eis que a minha terra está diante da sua face, habita onde for bom aos teus olhos, né? Ele poderia, né, ter escolhido de outra forma, ele poderia ser maldoso, falar assim, não, sai daqui, não quero mais ver vocês nunca mais, e não, né? Ele entendeu a repreensão, a orientação do Senhor, e realmente, né, abençoou Abraão dessa forma, restituiu a sua casa, né? Então, olha só que interessante, né? Advertiu Sara, advertiu ele, mas de uma forma meio que mansa também, amorosa, eles se entenderam de uma forma ou de outra, né? E no versículo 17 é o foco do final aqui para você entender, a importância da oração. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara. Então olha só, onde o pecado estava habitando, tinha muita confusão, erro, né? Tinha muito problema, mas quando há perdão, quando há salvação, quando há realmente a presença de Deus, a bênção chega, né? Abraão orou, e aí toda a casa de Abimeleque ali foi restaurada, né? Por quem que você precisa orar hoje, né? Talvez você tenha que orar pela sua família, pelos seus amigos, né? Talvez você tenha que orar pelaquela pessoa que estava passando de carro, você viu ali, né? Você sentiu no seu coração. Então, a oração de um justo é poderosa, é eficaz em seus efeitos, né? Deus ouve a oração do justo e realmente atua, age. Eu e você precisamos orar por pessoas nesse momento, orar por situações, porque realmente, se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar, nós vamos entender isso, que Ele vai agir, Ele vai abençoar, né? De acordo com a vontade dEle, né? Então, é isso que eu aprendo no capítulo 20, né? Começou com um erro, começou com uma situação bem desagradável, longe do Senhor, mas Deus corrigiu, Deus orientou, Deus falou, Deus mudou o coração e no final as coisas deram certo e a bênção de Deus chegou, tá bom? Então esse foi o capítulo 20, eu espero que você tenha sido abençoado. Então pare agora e ore pela sua família, por aquilo que está sentindo no seu coração aí, tá bom? A gente se vê no capítulo 21. Um grande abraço, Deus abençoe.